Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a quinta aula do terceiro módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será a idade da Terra. Você sabe qual é? Então vamos juntos aprender. Tudo o que começa a existir, naturalmente, tem uma idade. Como a Terra teve um início, não poderia escapar a essa regra. Ela também tem uma idade. Mas, qual a idade da Terra? Ela possui milhares ou bilhões de anos? Bem, existem pelo menos duas versões que são apresentadas e que tentam, ou que dizem sobre a idade da Terra. A primeira versão é a versão tradicional criacionista, que tem como baldrame a cronologia bíblica e entende que a Terra teria entre 6 e 10 mil anos de idade. Esta versão foi batizada de Teoria da Terra Jovem. Mas há ainda a versão baseada em supostas observações científicas que há 2 séculos tem sido propalada por cientistas naturalistas, que defendem naturalmente o evolucionismo, e é ensinada nas escolas como ciência, e afirma que a Terra possui 5 bilhões de anos. Essa versão é chamada de Teoria da Terra Antiga. No entanto, não bastassem os naturalistas proclamando que a Terra tem bilhões de anos, muitos cristãos embarcaram nessa mesma canoa furada, tentando adequar a revelação divina contida nas Escrituras às afirmações da fake ciência sobre a idade da Terra. Para tanto, esses cristãos que aderiram à teoria da Terra Antiga têm realizado verdadeiros contorcionismos para harmonizar os relatos bíblicos com a teoria evolucionista. Eis algumas teses elaboradas por esse pessoal. Primeiro, a tese do dia era, que tenta harmonizar os 6 dias da criação mencionados em Gênesis 1 com os bilhões de anos defendidos pelos evolucionistas. Os defensores da teoria da Terra Antiga se valem inadvertidamente da passagem de 2 de Pedro, capítulo 3 e verso 8, onde lemos: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E para assentir com a ideia de que a Terra tem bilhões de anos, eles vivem citando esse texto. No entanto, essa exegese não tem absolutamente nada a ver com a mensagem declarada no texto. O texto menciona os inimigos da fé cristã quando zombam da promessa da vinda de Cristo, dizendo que ele está tardando e, portanto, não voltará. Então, Pedro, sob inspiração divina, diz que eles estão muito enganados, pois Deus é Senhor do tempo e nele reside a eternidade. Portanto, um dia e 1000 anos, para ele não faz diferença. Repare que o texto diz para o Senhor e não para os homens. Assim, não é preciso ser um especialista em interpretação bíblica para perceber que o texto de 2 de Pedro 3 e 8 nada diz sobre a duração dos dias de Gênesis 1, mas aborda outro tema bem diferente. Mas há uma segunda tese, que é a tese do intervalo, que acredita numa criação original da Terra anterior à rebelião de Lúcifer, e que, com a tal rebelião, a Terra teria sofrido um verdadeiro hecatombe, ficando completamente devastada. Segundo essa teoria, entre os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis, haveria um intervalo de tempo desconhecido, e só depois desse período, Deus teria decidido recriar a Terra, dando-lhe uma segunda chance. E uma terceira tese é a tese do evolucionismo teísta, teoria que busca a todo custo conciliar a revelação de Deus e os pressupostos da teoria da evolução, tentando colocar no mesmo barco Deus, Darwin e seus seguidores. Claro que isso jamais poderia dar certo. O barco onde Deus está não afunda. No entanto, o barco da teoria de Darwin afundou há muito. Esses cristãos evolucionistas são chamados de criacionistas da Terra Antiga, enquanto os que permanecem na percepção tradicional são chamados de criacionistas da Terra Jovem. Há quem justifique essa teoria da Terra Antiga dizendo que a questão da idade da Terra não prejudica em nada a visão criacionista
tradicional baseada exclusivamente nas Escrituras. No entanto, devemos desconfiar de qualquer coisa que interfira alterando a interpretação ortodoxa das Escrituras. Quando uma explicação supostamente científica da realidade entra em conflito com a Bíblia Sagrada, jamais, eu disse, jamais devemos reinterpretar as Escrituras para harmonizá-la com aquilo que os pseudocientistas estão afirmando. O Dr. Terry Mortenson, na obra Criacionismo, Verdade ou Mito, lista alguns motivos pelos quais um cristão não deve aceitar a tese dos bilhões de anos da Terra. O primeiro motivo citado por ele é que, em Gênesis, a Bíblia indica de forma muito clara que Deus executou o seu plano da criação em 6 dias de 24 horas. O termo hebraico traduzido por dia, relacionado com a criação, é Ion. E quase todas as vezes que esta palavra é utilizada no Antigo Testamento, significa literalmente um dia de 24 horas. E quando esse termo ocorre com outro sentido, o contexto deixa isso bem claro para que não haja dúvidas entre o sentido literal e qualquer outro sentido aplicado ao termo. O segundo motivo é, em Gênesis 1, 3 ao 5, temos o registro da criação do primeiro dia de 24 horas. Me acompanhe na citação desse texto. A palavra de Deus diz assim: Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Bem, antes do versículo 3, tudo é sem forma, vazio e escuro. O quadro é descrito como um colossal abismo tomado por densas trevas, mas o Espírito de Deus estava lá, como um engenheiro divino, esperando somente o comando do Pai para executar o ato criativo. Ao primeiro comando do arquiteto-chefe, haja luz, as trevas que cobriam o imenso abismo foram dissipadas pelo poder irradiante da luz. E diz o texto, e houve luz. Ato contínuo, Deus não somente viu que a luz era boa, mas fez separação entre luz e trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Pronto. Ali, naqueles primeiros segundos do Cronos, estava criado o primeiro dia de 24 horas, com tudo o que tem direito, dia, noite, manhã e tarde. E o terceiro motivo é, o texto de Êxodo 20, 9 ao 11, susta todas as tentativas de se pensar na idade da Terra em termos de milhões ou bilhões de anos. O texto diz, 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro nas suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Só lembrando que o texto em questão está contido no Decálogo, mais precisamente trata da guarda do sábado. Portanto, nesse caso, é específico e trata-se de uma prescrição divina só para o povo de Israel. Repare que, inicialmente, Deus determina como os descendentes de Abraão deveriam agir em relação ao trabalho. Eles deveriam trabalhar durante 6 dias e no último dia da semana, o sábado, deveriam descansar de todo o trabalho. E para reforçar a prescrição, Deus toma como exemplo a si próprio e seu ato criativo. O texto diz, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Só para reforçar, isso é uma referência à criação registrada no capítulo 1 de Gênesis. Então pergunto, por acaso resta alguma dúvida que os 6 dias da criação foram dias de 24 horas, literalmente? Penso que não. Mas tem ainda um quarto motivo. É que essa ideia de bilhões de anos não tem origem em comprovação científica.
A ideia de que a Terra tem bilhões de anos teve início no final do século XVIII e início do século XIX e foi desenvolvida por geólogos deístas e ateístas. A teoria da Terra antiga foi elaborada por James Hutton, geólogo e naturalista escocês, que em 1747 passou a questionar a data da criação conforme aceita, tendo por base o registro das Escrituras. E passando a estudar os sedimentos da rocha, segundo ele, chegou à conclusão de que a Terra possuía milhões de anos. Em 1785, Hutton apresentou sua teoria na Academia Real de Edimburgo, mas a sua teoria não só foi rechaçada, como Hutton foi acusado de ateísmo e heresia. Todavia, ainda hoje, há quem levante essa bandeira. Mas há um quinto motivo, que diz o seguinte: métodos radiométricos de datação não comprovam os supostos milhões de anos da Terra. O sistema de datação geométrica só foi desenvolvido no século XX. Portanto, a ideia de milhões de anos da Terra já havia sido difundida e adotada por muitas pessoas em todo o mundo. Outro sim, esse método de datação fora examinado por cientistas sérios e o que se achou foi muita imprecisão em vários resultados. Análise de elementos que foram apontados por esse método como tendo milhões de anos, posteriormente descobriu-se que, na verdade, possuía apenas centenas e alguns deles dezenas de anos. Podemos ter comprovação científica de que a teoria da Terra antiga é um equívoco? Alguém pode perguntar. E a resposta é sim, podemos. Dentre tantas comprovações, vamos citar uma fornecida pelo professor Adalto Lourenço, físico e teólogo cristão. Indagado se cria numa Terra jovem, o professor Adalto disse que cria numa Terra jovem por questões científicas e citou o exemplo do afastamento da Lua em relação à Terra, que, segundo ele, é algo por demais confirmado cientificamente como razão para crer numa Terra jovem. Bem, em sua explicação, o professor Adalto mencionou que a Lua se afasta da Terra cerca de pouco mais de 3 centímetros por ano. Isso significa que, na medida em que o tempo passa, a Lua está ficando mais distante da Terra. Todavia, se pudéssemos voltar no tempo, a Lua estaria cada vez mais próxima da Terra. No entanto, se a Lua se aproximasse da Terra a uma distância de 15 mil quilômetros, a força gravitacional seria tão imensa que a interação da Lua com a Terra provocaria um hecatombe planetário, partindo a crosta terrestre e, naturalmente, nenhuma vida sobraria no planeta. Segundo Adalto Lourenço, de acordo com os cálculos, para que a Lua ficasse a cerca de 15 quilômetros da Terra, de distância da Terra, seria necessário voltarmos atrás 1 bilhão e 200 milhões de anos. Segundo o físico, não significa que a Terra tenha essa idade, mas pelo menos isso é um fator científico limitante que comprova que é impossível que a Terra tenha 4,5 bilhões de anos ou 5 bilhões de anos. Assim, por mais que a fake news ou a fake ciência tente desconstruir o conteúdo da revelação divina registrado nas Escrituras, a verdade sempre prevalecerá e anulará todo embuste. Muito bem, por hora é só. Chegamos ao final da nossa aula. Na próxima aula abriremos o 4º módulo e o tema inicial será o problema do mal. Nos encontraremos lá. Até breve.